Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita tem hoje, para um bate-papo agradável, conversando sobre a importância e o livro espírita, a companheira Leda Marques Biguete e a companheira Regina Tamburus Burim. Ambas trabalhadoras e divulgadoras da doutrina espírita, a Leda através de vários livros, estudos espíritas, a Regina também através de livro, palestras, dedicando-se à causa da multiplicação desta doutrina maravilhosa, consoladora, que envolve a todos nós. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar uma conversa para falarmos sobre livros, né? E um bom jeito de começar uma conversa sobre livros é definir o livro. Como é que devemos definir o livro? Para você, Leda. Para mim? Então, olha, um livro, ele seja qual for, é de uma importância sem tamanho. Por quê? Todo ele trará uma ideia, que ele vai abrir essa ideia, e ele vai ao leitor trazer conhecimentos que esse leitor, conforme o que ele tiver no próprio interesse, no seu próprio modo de ser, ele vai se enriquecer, ele vai conhecer. Então, o livro, ou todo livro, deveria trazer algo enriquecedor ao leitor. Porque um livro que você lê, e ao final você pergunta o que eu aprendi com ele e não tem uma resposta satisfatória, ele te decepciona. Então, um livro, ele é um divulgador do conhecimento, do mundo, dos costumes, das épocas, de como as pessoas viviam em determinadas situações e como hoje ainda nós nos espelhamos ou ainda trazemos de resquícios em nós mesmos aquilo que desde a antiguidade vem, e são os livros que vão repassando tudo. Então, é de uma riqueza, eu não posso imaginar destruir um livro. E nós já tivemos momentos históricos, né, que quando surgem situações, né, Regina, que com certeza surgem aquelas pessoas que às vezes querem dominar ou ter as suas ideias sobrepostas, ou levar, ou deixar muitos na ignorância, queimam livros. Queimam livros, né? Já tivemos isso. Já vimos esse filme, né? Já vimos esse filme. Esperamos não ver novamente. Viu? Esperamos que não queimem mais livros, né? Com certeza. Pelo menos não deveriam fazer isso. Exatamente. Elaborar um livro não deve ser algo interessante, deve ter etapas. Quais são as etapas para se elaborar um livro, Regina, por exemplo? Bom, no meu caso, eu sou uma simples colaboradora. O livro que eu psicografei, que no caso tem esse momento aqui, né, o livro do professor Jaime, ele sempre dizia: nós somos parceiros. E é uma verdade, sim, mas ele é o autor. Eu estou ali acolhendo aquelas ideias e repassando aquelas ideias para o papel. É uma tarefa que demanda uma concentração, demanda um trabalho. Eu sempre comento com todos aqueles que vão trabalhar com a psicografia que, normalmente, o médium começa a escrever uma página, no dia seguinte ele já acha que pode produzir um livro, não é? E isso, a gente sabe, é de uma imensa responsabilidade. Tanto porque você vai levar ao público
aquela mensagem, quanto porque você está, de uma certa maneira, colocando palavras no pensamento de alguém. Com certeza. Que você também pode estar pensando, pode estar influenciando ali. A gente sabe que nunca sempre existe um pouco de você, um pouco do médium naquele trabalho, mas você tem que ter a noção de que você está levando essa ideia, levando para o outro. E é muita responsabilidade. Eu sempre me assustei, viu? Mas, quando o professor começou a fazer, a etapa do livro, para mim, foi interessante, porque eu até falo alguma coisa nas páginas iniciais, na introdução, porque eu nunca pensava exatamente em publicar um livro psicografado. Nunca esteve dentro dos meus pensamentos, das minhas ideias. Eu sempre tive muito mais, sempre fui mais voltada para o público. E o trabalho de médium psicógrafo é um trabalho solitário. É você e o espírito. Às vezes, muitos espíritos, mas é você ali no seu momento. Então, as etapas são diferentes. Quando você vai para a psicografia e como a Leda, que ela vai com certeza explicar isso melhor, montar um livro com as suas ideias, com a sua própria autoria. Deixa eu fazer um bate-papo ainda sobre a psicografia. Outro dia nós estudávamos psicografia, né, lá no livro dos médiuns, né, e falávamos dessa questão do médium, dele participar, dele dar a sua contribuição, né, a sua contribuição porque passa por ele. O médium tem que ter um bom domínio literário, cultural, para escrever um livro, ou dá para o médium... Sabe aquele médium que não gostava muito de estudar, ele tinha uma dificuldade com o português? Sabe? Né? Porque é o seguinte, o médium psicográfico, o médium, quando está psicografando, não tem corretor de texto, né? Não tem aquilo que ele está digitando. Vai ter um dia que nós vamos psicografar digitando, né? Provavelmente o computador, né? O espírito vai falar, corrige aqui, corrige ali, né? Corretor de texto. Não é o meu caso, né? Como é que é? Não é o meu caso. Eu sou uma médium semimecânica, então eu só funciono na hora que eu pego o lápis. Sim. Enquanto eu não pegar o lápis, as ideias não chegam de jeito algum. E eu falo, hoje não vai escrever nada. Vocês já viram aquela historinha que passa às vezes na internet, que o médium fica assim, vamos lá, escreve aí alguma coisa, né? Você tem vontade de dizer a mesma coisa para o espírito, mas depende da sua concentração. Então, a concentração é muito importante. O momento, eu tenho um horário definido para o trabalho, não faço de qualquer maneira, em qualquer hora. Tenho um horário definido, que é o meu treinamento, eu chamo assim ainda hoje, né? Comecei treinando e ainda hoje é o meu treinamento. E eu faço, nesse momento, essa conexão. E aí, a hora que eu pego o lápis, sim, aí sai alguma coisa. E eu começo a escrever. Se você não tem, como diz o próprio livro dos médiuns, se você não tem conteúdo, não é? O médium analfabeto vai dar um trabalho danado. Ele pode até escrever umas palavras, se for muito importante, muito necessário e muito fundamental para aquele momento. Mas serão palavras rústicas, serão rabiscos, né? E a gente precisa ter, então, todo esse conteúdo dentro de nós mesmos para poder facilitar para o espírito essa comunicação. Leda, aqui nós temos uma situação do médium, né? Médium inspirados, todos nós temos os nossos momentos de inspiração, claro, e os nossos momentos de intuição, né? Mas, e para escrever, quais são as etapas para se escrever, o autor, né? Como é que é isto? Como é que é preparar? Como é que faz para escrever um livro? Bem, depende muito. Por exemplo, os livros nossos, que são da série didático-pedagógica, eu colhi todo aquele material, porque sempre frequentando a USE, fazia palestras em todos os centros. Então, eu fui vendo tudo o que acontecia, e éramos, naquela época, 60 e poucos centros, e eu ia em todos eles, e eu ia vendo como se processavam os trabalhos da casa, e ia contrapondo, sem crítica nenhuma, mas eu ia fazendo uma observação
exatamente dentro da doutrina espírita. Não no sentido de uma crítica, mas no sentido de ver alguns pontos que estavam fora do conteúdo espírita. E levantando esses pontos é que foram saindo os livros do Centro Espírita, do Atendimento Fraterno, da Sessão Mediúnica. Então, um conteúdo pedagógico. Então, esse teve uma dinâmica de trabalho que foi colhida dentro do movimento espírita. Sim, com você, nós estamos, só para o nosso público entender, certo. Vai que tem, né? Vamos colaborar também, certo. Que surjam novos escritores. Né? Como é que é essa situação de escrever? Você observou, isso. Você fez a sua observação, isso. E desta observação você projetou e estabeleceu um livro. Sim. Como é que foi isto? Como é que você raciocina? Como é que você pensa? Como é que quem quer escrever, o que precisa pensar? Essa série foi muito fácil. Por quê? Porque eu tinha um material que eu havia colhido em todos, eu sempre trabalhei muito em praticamente todas as casas espíritas aqui de Ribeirão Preto, então eu já tinha o material. Como eu tenho a formação pedagógica, então, para mim, não houve dificuldade em colocar uma estrutura de início, desenvolvimento do conteúdo e conclusão. Porque eu já tinha a matéria, eu não tinha que fazer uma pesquisa elaborada. Sim, pesquisa eu fazia porque tinha que ser embasada toda em Allan Kardec, nas obras básicas e na Revista Espírita. Mas eu já tinha o conteúdo, o assunto. Então, vamos supor, o passe. Eu tinha um conteúdo prontinho. O conteúdo do passe eu tinha prontinho, era só trabalhar com a postura doutrinária espírita e o livro ficou pronto. O atendimento fraterno, com a parte pedagógica, tudo mais que eu também já... Então, aí, quando você vai agora, os outros são diferentes. Quando você vai fazer isto, né, você vai preparar essa estrutura pedagógica, todos os livros, a maioria, todos os livros têm capítulos, né? Claro. Você organiza eles, né? Organiza. Você os organiza. Como é que é pensar isto? Como é que é estruturar? Surge a ideia ampla, macro, sim, ou ao longo dos preparativos, você já se surpreendeu, imaginou escrever 5, 6 capítulos, terminou escrevendo 10, 12 capítulos? Às vezes você está no 8 e volta lá no primeiro, porque o primeiro ficou faltando. Você descobriu no 8º? Descobriu no 8º. No 8º capítulo que estava faltando então, coisa. Não tem assim uma... Não é algo que está definido. Conforme você vai desenvolvendo a ideia, ela vai se enriquecendo, ela vai se ampliando tanto que, de repente, você se vê dentro de um universo que talvez você não houvesse pensado. Entendi. E as coisas vão se numa progressão que é impossível você falar assim, vou começar e vou trabalhar uma matéria que vai ter 5 capítulos e vai ter 100 páginas. Não vai indo. Certo? Então, por exemplo, o Atendimento ao Desencarnado, o volume 1, é alguma coisa assim que foi pedido aos espíritos licença para que os casos, os dramas deles fossem relatados, e dentro daquilo foi feita uma análise pedagógica de situações que, se tivessem sido feitas de determinada forma, o atendimento seria muito mais interessante para o espírito, atenderia a necessidade dele. Então, foi outra dinâmica totalmente diferente. Certo? Então, cada assunto que você vai trabalhar, ele se enquadra dentro de uma dinâmica toda nova, que, naturalmente, você... Então, fala assim, bom, eu tenho os casos dos espíritos aqui, como é que eu vou trabalhar isso? Vou dar um enfoque pedagógico nele. Vou trabalhar o lado errado? Não. A forma correta de trabalhar esse espírito seria nesse sentido, assim, assim, assim. Então, cada tema que vem, cada assunto que vem, é alguma coisa assim, enriquecedora, envolvente. Você começa a viver num mundo à parte, porque você mergulha naquela situação e, de repente, você se vê até meio fora da realidade, o que não é agradável, voltar para a realidade. Regina,
aqui nós temos a Leda, que é a autora, e você é a médium psicográfica. Então, vamos trabalhar uma situação interessante, né? Quando eu vou a mesma pergunta para as duas, e eu gostaria que nós pudéssemos esclarecer. Porque, por exemplo, nós temos uma proposta de escrever um livro, vou dar um tempo para escrever um livro, 1 ano. Dá para mais ou menos, assim, você fala para o espírito, vou escrever um livro, mas eu só te dou 1 ano. Não dá. Não vou te dar 1 ano e meio, nem não. Dá, tem que não ser, dá. Qual é o tempo para se escrever um livro? Então, mesmo porque o próprio espírito conta com dificuldades que podem surgir na vida do médium. O professor está agora, o professor Jaime Monteiro de Barros, está agora trazendo um outro trabalho que nós tivemos que parar um tempo. Papai adoeceu, faleceu. Eu não tinha condições de trabalhar, então nós aguardamos. Ele mesmo disse, vamos aguardar um tempo e retornamos a hora que você tiver condição. Então, a gente não tem como dizer. Do meu caso, eu acho muito mais fácil que para você, viu, Leda? Nossa, sabe por quê? Porque, veja bem, eu sento, é difícil o momento, né, a concentração, toda a preparação, mas, na verdade, o primeiro livro do professor, e ele mesmo diz que ele considera aquele livro um livro do Jaime Monteiro de Barros, não do Jaime Espírito ainda, certo, né? Certo. Porque tem muitas coisas que ele gostaria de ter falado aqui, escrito aqui, e foi assim uma forma que ele viu de trazer essas ideias. Esse segundo já está um pouco diferente. A gente nota uma outra colocação dentro da proposta que ele traz, não é? Mas o primeiro, eu comecei a escrever no treinamento e não só com psicografia do professor, psicografia de outros espíritos. É o meu treinamento, e eu vou escrevendo e, sinceramente, vou pondo lado a lado, e aquilo vai empilhando, né? De repente, um dia eu fui organizar, eu comecei a ver, eu falei, engraçado, essas questões estão... Parece que acaba uma e a outra começa onde aquela acabou e forma quase que um capítulo, e aí eu comecei a ler e vi que tinha mesmo um capítulo atrás do outro, quase como um capítulo atrás do outro, né? E aí eu assustei, porque eu falei, nossa, agora não é só página solta, não é só um treinamento, hein? E comecei, então, a ver aquilo de uma maneira diferente. Eu não sabia quando ele ia terminar. Ele foi fazendo e foi terminando, e foi concluindo o seu pensamento. Depois, porque o livro ficou 10 anos guardado, tá? Eu realmente não queria pôr a público, tinha muita preocupação com isso. Depois que muitas pessoas leram, e aí, finalmente, o Balieiro veio e falou, não, nós temos que fazer essa homenagem ao professor, nós devemos, pelo tanto que ele fez ao movimento espírita, que eu acedi. Mas aí, quando eu acedi, nós revisamos toda a obra. O professor revisou toda a obra, não os temas, mas parágrafos, mais coisas, parágrafos às vezes compridos, às vezes que tinha alguma ideia mais confusa, e foi acertando isso. E o último, na verdade, o fechamento, ele dá nesse momento. Certo. E foi muito interessante, foi muito, muito bom de ver e fazer isso aí. Mas eu vou perguntar, já depois, em seguida, a Leda também responde, quanto tempo levou para você... Você foi psicografando quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Mais ou menos 1 ano. 1 ano, 2 anos. Mais ou menos 1 ano, mas eu não fazia uma ideia de que... então, eu trabalhava uma vez na semana, e nem sempre eu tinha a psicografia do professor naquela semana. Você trabalha uma vez? Eu trabalhava naquele momento, uma vez por semana. Agora, nesse novo momento, o trabalho vai ter que ser mais intenso. Quando você vai psicografar, você tem um horário fixo, né? De tal hora a tal hora. Sim. Sim. Tá. Em média, para cada 1 hora, mais ou menos umas 20 a 25 páginas psicografadas. Tá certo. Leda, mesma pergunta. Você, orientação para os desencarnados. Marquei o dia, segunda-feira, 9 horas da manhã, tem que ficar pronto, tal dia, 10 horas. Não.
Eu não tenho essa benesse que ela tem, do espírito corrigir, do espírito falar, é suado o negócio. Eu havia regimentado os casos, com a licença dos espíritos, eu tinha... Aí, sobre cada um deles, eu tinha que fazer a apreciação didática do caso. E aí eu me proponho a fazer isso. E vou... tipo de coisa assim, 1 mês, 2 meses tem que estar pronto. Porque eu não consigo ficar com coisas na cabeça. 1 mês? 1 mês, 2 meses, eu já tinha os dados. Sim. Que eu vou coletando, espíritos, inclusive tem casos de encarnados que se comunicaram, então isso já estava separado, tudo mais. Eu já tinha os casos. Agora eu tinha que fazer uma análise pedagógica de cada um deles. E aí eu me proponho... Hoje eu vou fazer 2 casos, e assim vai indo, e foi caso de 1 mês, 2 meses. Por exemplo, esse temário que nós estamos trabalhando agora, sobre temas evangélicos, nós começamos a fazer gravação em abril. E aí me pediram, olha, esses temas precisam sair em livros, que vai se chamar Jesus em Convites. De abril até agora, eu precisei parar um pouquinho. Só um detalhe, pediram que o livro... A editora. A editora pediu que... Livros com temas evangélicos. Sim. Porque eu trabalho muito com mediunidade. Claro. Então, me pediu que a editora precisava de livros evangélicos. Sim. E que eu trabalhasse com esses temas doutrinários. Entendo. Então, eu comecei isso em abril, e são 120 casos, 120 temas, eu estou no 96. Voltando ainda sobre... Porque tudo isso faz parte da elaboração de um livro, né? Porque aí são 4 livros. Justo. Você tem uma equipe só cortando claro, aqui. A Leda com a Leda. A Leda e a Leda. A Leda e a Leda. Não, mas o que eu sinto de inspiração, de palavras que vêm, eu não tenho... Para deixar bem claro, eu não tenho, entre aspas, mediunato de forma nenhuma. Mas o que eu noto, às vezes, palavras que vêm à frente daquilo que eu falo, devagar, que senão eu vou perder. Devagar. Porque o negócio vem, né? Assim, numa inspiração, mas não trivial, de expressar um pensamento. Sim. Certo? Mas vamos na pesquisa, né? Na elaboração dos casos. Certo. Quanto tempo pesquisando, quanto tempo registrando casos? Porque tudo isto vai matéria-prima para se elaborar um livro. Quanto tempo? Isso daí demora porque você vai separando por encarnados, desencarnados, e vai separando. Então, quando eu possuía, vamos supor assim, e eu atendia você, achava um caso muito interessante. Olha, se um dia eu for publicar um livro, o senhor me dá licença de que eu conte, lógico que não tem nome, nada disso. Claro. A senhora fica... Outros não. Sim. Outros não permitiam. Então, eu já ia deixando de lado. Quando decidiu fazer o livro, eu já tinha todo esse material. Agora, o tempo que levou para fazer isso, eu não sei. Como hoje eu tenho outro arquivo muito interessante de casos, mas não sei se vai ser dado o mesmo enfoque que foi dado no primeiro. Porque, para quem está nos assistindo, né, e vai ter acesso ao Livro Espírita, uma vez que nós estamos gravando um programa na Feira do Livro Espírita, uma realização da nossa USE, União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto, né? Para quem vai ter acesso, porque é mais ou menos, nós brincávamos outro dia, quem chega e pega um livro pronto, né? Então, temos aqui os nossos simpatizantes, os espiritualistas, os espíritas e todos de todas as fés, ele chega e pega um livro pronto. Né? E dimensionar o trabalho que dá para fazer isto. Né? O trabalho que se está por trás da elaboração de um livro. Não é simplesmente algo que você imaginou, mas tem que ter muita pesquisa, muita ideia, muita preparação, muita formação. Mas, olha, é um prazer que acho que só quem escreve, porque você entra, ou você... Eu queria não ter casa, eu queria não precisar tomar água, eu queria não precisar ir no centro espírita, eu queria só ficar trabalhando ali, porque é um mundo que se abre na frente da gente de ideal, de
desejo de realmente viver tudo aquilo. É assim, uma experiência maravilhosa. Agora, uma pergunta para nós refletirmos, né? Você está escrevendo um livro, agora para você também. Vocês escreveram um livro, né? Elaboraram um livro de origem mediúnica, de origem do escritor, né? O que é mais desafiador? Escrever um livro ou publicar um livro? Eu acho que publicar é mais desafiador. É desafiador? Para mim, sim. Porque escrever o livro é estar ali, face a face com a entidade espiritual, anotando algumas ideias, trazendo isso para o papel e mantendo aquela conexão e aquela coesão das ideias. Publicar um livro demanda que você tenha ali a convicção de que é importante que aquilo saia a público, que as ideias são boas suficiente para germinar boas coisas na mente do outro. E, acima de tudo, eu acho que nós temos um compromisso com quem lê muito sério, mas muito sério, né? E eu sempre fico me perguntando até que ponto aquilo ali que está escrito, todas aquelas ideias, vão florescer no outro. Por isso que eu acho que publicar é mais desafiador, porque não deixa de ser também um desafio desde o momento em que você está construindo a ideia, mas a hora que você está construindo a ideia, sempre você pode rasgar e colocar no lixo. A hora que você colocou o livro na estante, não é mais seu, não é? Não é mais seu de jeito nenhum. Então, é uma coisa que por isso eu acho que é mais desafiador publicar. Uma coisa que me preocupa muito, gostaria até de citar isso agora, é exatamente essa questão de ver as pessoas muito envolvidas com a psicografia, querendo logo fazer publicações. Nós temos que analisar muito aquilo que a gente escreve, analisar o que o espírito quer dizer, observar bem dentro de todo aquele conteúdo que Kardec nos trouxe na codificação, se há interesse, qual é o interesse, se é importante que aquilo saia, de que maneira e, acima de tudo, o conteúdo, se o conteúdo é bom realmente. E, muitas vezes, com essas facilidades de hoje da publicação, né? Você entra na internet, você consegue uma publicação rápida e tudo mais, a gente precisa, trabalhando como médium psicógrafo, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Leda, publicar ou escrever? Eu me identifico escrevendo. Sim. Tenho um senso em relação a mim mesma, com a responsabilidade daquilo que está sendo escrito e daquilo que vai repercutir em quem vai ler, que é assim, dentro de um radicalismo em relação a mim mesmo, num sentido de comprometimento e num sentido avaliativo. Sim. Certo? Então, e se torna, para mim, eu me enriqueço, porque para escrever um pedaço desse tamanho, eu li 10 matérias em relação àquele pensamento que eu quero grafar. Então, para mim, é de um enriquecimento muito grande. Agora, depois da matéria que eu terminei, aí ela vai para os companheiros que vão analisá-lo doutrinariamente, vai ver o encadeamento porque muitas vezes eu escrevo na ordem direta, vai passar para a ordem direta, aí ele volta para mim. E eu vou analisar para ver se ele ainda me representa ou se quem for ler o livro não vê a Leda ali. Será que o editor às vezes, né? Tira o autor da jogada. Já ouvi falar isso. Já. Então, tem toda essa dinâmica. Agora, depois, a parte de ir para
publicidade e tudo mais, aí eu já não participo de mais nada. Mas até esse ponto é bastante complicado, é bastante difícil. Agora, o critério que você tem que ter, como a Regina colocou, da responsabilidade em relação àquele companheiro que vai ler o livro, como é que aquilo vai... Mas como eu trabalho só com as obras básicas e com a revista espírita, a responsabilidade do que está escrito lá não é minha. Embora às vezes seja dura. Você deu para o Kardec. Allan Kardec. Você passou para ele, você transferiu para ele. Mas eu ponho a bibliografia lá. E quando ela é muito assim, dura, eu transcrevo. Você sabe que nós estávamos conversando com o Meri, né? Sobre aquela campanha Comece pelo Começo, que tem 47 anos, né? Que ela foi lançada pela USE, começou todo um trabalho na cidade de São Paulo, e ela se renova a todos os momentos. É verdade. Então, o que nós espíritas precisamos reafirmar para o público em geral, né? Que todo livro espírita deve seguir o caminho das obras básicas, dos fundamentos. Com certeza. Se sair um pouquinho desses fundamentos, algo precisa ser repensado. Ou deixa de ser um livro espírita, passa a ser um livro espiritualista, né? Isso é muito importante deixar claro para o nosso público, para quem está nos assistindo no Visão Espírita, para entender bem o que nós espíritas pensamos, com certeza, refletimos e disponibilizamos para é uma responsabilidade muito, muito grande, muito grande. O que nós temos um livro que se apresenta como livro espírita, e ele traz, é um romance, e ele traz quase no final um texto de que o homem morreu e o espírito se afastou. A hora que eu li aquilo lá, eu escrevi para a editora e para a autora. E eles, na Gênese, é ponto doutrinário, porque o espírito não se afasta e o corpo morre. É o corpo que não tem mais condição de suportar a presença exatamente dele. Ainda Allan Kardec usa o termo, o espírito é expulso. Né? E eu escrevi, e eles me responderam que o livro eles sentiam muito, mas que eles não podiam fazer a correção, porque havia sido impressos 10.000 exemplares e eles não iriam perder. Então, veja bem, se eu não conheço doutrina espírita, e o livro vendeu e vende assustadoramente, mas se eu não conheço a doutrina espírita, eu vou aceitar que aquilo é verdade. Certo? Então, não é que o... Se aceitar que isso é verdade, não dá nem para dormir mais, né? O espírito se afastou. Dá uma volta à noite, né? O espírito se afastou. Você dormiu, vou dar uma volta à noite, pronto, a hora que eu voltar, opa. Mas o negócio é esse, a responsabilidade é com a doutrina espírita, seja um médico psicógrafo, ou seja um escritor. É verdade. Agora, eu quero conversar com vocês, ainda falando do livro espírita, sobre um tema muito presente na atualidade, que eu até coloquei aqui, e quero ouvi-las, que vocês também falem para o nosso público, falem para aqueles que estão assistindo Visão Espírita, como conviver mídias sociais, né, onde os textos são curtos, rápidos, né, parece que nós estamos com pressa, né, e os livros, né, são 20 capítulos, 30 capítulos. Como conviver, como lidar na atualidade com esta situação das mídias sociais e os livros? Queria ouvi-los. Leda, Regina, quem? Leda primeiro. Olha, na família espírita, a gente não sofre esse assédio, porque, de um modo geral, os espíritas, eles sentem prazer em ler e estudar também. Não é simplesmente ler. Então, nós já temos um público já mais exigente, que não fica só no superficial, que quer saber por quê, que repercussão vai dar, que consequência vai trazer, e isso faz com que o pensamento, o interesse seja mantido, e ele chegue até o final
do texto, do livro, do estudo, seja lá o que for. E como, por exemplo, ela trabalha com mediunidade, eu também trabalho com mediunidade, e é um tema que interessa até, então o pessoal normalmente não deixa o livro pelo meio, e um texto só, por menor que ele possa ser, não repercute, não atinge ao interesse de todos que a pessoa tem. Quem é o espírito, como que ele faz, como é que ele veio, como é que é a alma depois da morte. Não, mas tudo isso tem no Livro dos Espíritos. Tem, mas abre isso, aprofunda isso. E vai dar interesse, porque quem de nós não se interessa pela vida após a morte? Claro. Certo? Então, os textos pequenos, eles satisfazem, e eu acho que eles são importantes, porque eles lançam uma curiosidade que depois o companheiro que leu aquele texto pequeno vem, olha, eu queria saber mais sobre isso. Olha, tem esse livro aqui, tem o Livro dos Espíritos, tem o capítulo tal que trabalha com isso, certo? Eu cito até um exemplo. Um dia desses, fazendo um comentário sobre um trabalho que estava sendo feito, se falou da perturbação espírita, mas relativamente por cima, porque pressuporia que o público todo que estava ali já sabia o que era a perturbação espírita. Aí uma senhora perguntou, eu queria saber isso, mais sobre isso. E o companheiro do lado falou assim, pegue o Livro dos Espíritos, questão 163. Quer dizer, um comentário pequeno feito lançou para aquela pessoa o interesse de querer saber mais. Então, isso daí eu acho que tem. Uma ajuda a outra. A mídia, nos seus textos resumidos, pequenos, ela desperta o chama leitor atenção para querer saber mais, se aprofundar, ou então ele não está no momento e aquilo passa. Eu, da minha parte, eu acho que a minha preocupação maior, principalmente nos estudos que a gente faz com grupos, às vezes grupos grandes, e principalmente grupos de neófitos, né? O pessoal que vem chegando, não conhece doutrina ainda, e vem querendo conhecer, às vezes com muita vontade, com muito desejo, e nessa vontade, nesse desejo, muitas vezes vão buscar no lugar errado. Nem sempre vão buscar no Livro dos Espíritos ou na codificação. Então, vão lá, não é? Eu brinco sempre, gente, nem sempre o Google traz a última palavra, hein? Com certeza. Às vezes nem a primeira, vamos pensar nisso. Ele é tão responsável que ele foi. Essa matéria não tem, como é que se diz, a aprovação completa. Então, busque o objetivo, mais. Né? O objetivo é, de fato, te oferecer uma satisfação transitória. Exatamente, rapidamente uma satisfação. Mas, muitas vezes, nem essa satisfação é plena, porque ela vem de forma errônea. A ideia não é boa. Então, muitas vezes, eu escuto em palestra que eu vou fazer, nos encontros, seminários e nos grupos de estudo, as pessoas falando alguma coisa, falando, mas eu vim em tal lugar, assim, assim. Não é? Eu digo, bom, tudo bem. É válido você discutir o assunto, não é válido você não observar até que ponto aquele assunto não é, de fato, doutrinário. Então, você está falando de um assunto, colocando uma questão como se fosse uma ideia espírita, e, na verdade, não é uma ideia espírita. E outra coisa, né, Regina? E o autor? Exatamente. Muitas vezes, pessoas que a gente desconhece, né? Sem um conhecimento básico de doutrina. Um artigo maravilhoso e você vê lá embaixo, eu sou... que não tem nada a ver com o espiritismo. Então, e tudo isso a gente tem que pensar, principalmente quando a gente lida, eu acho, com o público iniciante. O jovem, o quase adolescente ainda, né? O jovem quase adolescente, eles estão em busca, não é? Não é? Então é importante a gente pensar nisso e alertar, eu acho, é o momento de alertar, porque como a Leda falou, não é retirar a ideia, é muito importante você ir naquela busca. É a busca do conhecimento. Vai lá, pesquisa na internet, vai atrás, mas veja aonde você está pisando, o que você está falando, reflita, vá atrás, busque e, principalmente, acima de tudo, né, as obras básicas. Sem dúvida. Sem dúvida, chama básicas não à toa, né? Hoje nós podemos afirmar, nós estamos num momento de
abertura, né? Hoje não tem os assuntos, os temas, as oportunidades estão postas, né? É mais um reflexo das mídias que abriu todos os temas. Podemos dizer que aumentou a procura pelo livro espírita? Vocês percebem isso, que há uma maior procura? Tem surgido maior interesse pelo livro espírita? Ou nós estamos num momento ainda de procura mediana, só nas casas espíritas? Porque o livro espírita está muito dentro do ambiente espírita. Uhum. Uma das propostas do programa Visão Espírita é sair do ambiente espírita para o ambiente em geral. Né? Claro, porque é aquilo que nos conforta, né? Já somos o Consolador prometido por Jesus, nada mais da nossa responsabilidade que multiplicar aquilo que nos consola. Claro, né? é verdade. Então, o que vocês observam? Aumentou? Diminuiu? Como é que está isto? Ou nós estamos ainda no livro espírita, só dentro do ambiente espírita? Eu acho que ainda é muito dentro do ambiente espírita. Acho mesmo. Acho que talvez hoje, com as mídias, né, principalmente a internet, até diminuiu. Porque antes você só buscava no livro, fisicamente falando, o livro físico, né? Hoje você tem o livro pela internet, mas você tem tantas outras coisas que, de uma certa maneira, tira o foco, né? O indivíduo que vai buscar alguma ideia nem sempre foca o livro e o conteúdo espírita. Então, isso eu acho que é complicado e que talvez a gente precisasse ser, não sei se a palavra é correta, mas nós precisamos ser um pouco mais agressivos, né? Arrojados. Arrojados. A palavra, ótimo, muito obrigada. Mais arrojados para poder levar esse conteúdo verdadeiramente espírita para o meio que não é espírita, um meio que está... E eu noto que é um meio que está ansioso, ávido para receber o conteúdo espírita, não é? Leda? Eu penso um pouquinho diferente. Eu lido com uma família muito grande, da qual só eu sou espírita. Ah, que bacana. E eu vejo uma avidez muito grande pelo conhecimento. Sim. Certo? Então, eu quero saber se tem mal feito, eu quero saber se você pode me prejudicar. Que livro que eu leio esse? São interesses específicos, mas que eu sei que eu vou encontrar dentro de um livro espírita. Sim. Certo? Então, vai lá, compra, lê o livro, depois se interessou por alguma outra coisa, vai ler outra vez, e nasceu alguém com uma situação especial na minha família. Onde que eu vou encontrar explicação para isso? Entendo. Quer dizer, mas dentro de temas específicos, eu vejo grande público interessado, sim, mas jamais se dirá espírita. Entendi. Jamais se dirá, porque para ele se tornar espírita, ele vai ter que se envolver numa série de situações que a própria mente vai trazendo e dizendo para ele que deveria ser melhor portar-se dessa forma e daquela outra, e eu não estou afim de deixar esta forma, então eu quero saber só a resposta daquilo que me incomoda. Então, nesse sentido, eu vejo um interesse bastante... Leda, os livros espíritas são escritos só para os espíritas? Não, de forma nenhuma, de forma nenhuma. A proposta espírita é a proposta de Jesus, é o convite de Jesus para que exatamente nós descubramos que a felicidade está exatamente na mão de cada um de nós, no sentido de nós termos Jesus como modelo, de trabalharmos pela nossa renovação moral e que, em função disso tudo, a vida muda na nossa vida, certo? Então, ele é de um convite atualíssimo, tanto que mesmo as pessoas curiosas pelo livro espírita absorvem alguma situação, nem que seja mínima, mas ela absorve para uma modificação íntima. Eu acho maravilhoso isso. O tempo é um aliado pouco favorável a nós. Estamos chegando ao término do programa Visão Espírita, conversando sobre o tema O Livro Espírita. Aproveitamos para agradecer a Regina, agradecer a Leda.
mas peço a vocês que deixem uma mensagem final ao nosso telespectador, trazendo para eles um conteúdo, um incentivo sobre o livro espírita. Olha, o livro espírita, para mim, desde o começo, foi uma bênção na minha vida, uma vez que ele trouxe tudo aquilo de respostas que eu procurei durante a minha caminhada e não encontrei, porque eram assuntos que onde eu estudei não poderia ser tocado. E eu tinha uma ânsia de conhecer, de saber, de entender esse Deus que é amor, que não é juiz, desse Deus que é Pai, que é misericórdia, desse Jesus que é meu irmão, modelo e guia, desses amigos espirituais que estão me assessorando, me amparando, me envolvendo, e que eu sou a construtora da minha caminhada. Ninguém me faz mal, ninguém me prejudica, ninguém me obsedia, a não ser que eu ofereça campo para. E como não me é interessante oferecer esse campo, o livro espírita e a doutrina espírita foram a bênção acontecida na minha vida, a quem eu reverencio e agradeço a Deus dessa oportunidade da existência. Muito obrigada. Regina? Então, eu amo os livros. Sempre amei. Eu não me reconheço sem 2, 3 livros ao meu lado diariamente. Faz parte de mim. Então, espírita ou não espírita, os livros me atraem de uma forma extraordinária. Mas eu dei sorte de nascer numa família espírita. Então, logo muito cedo, eu aprendi com meu pai que todo dia tinha o livro dos Espíritos ao seu lado e lia todos os dias de sua vida, e as obras de Emmanuel todos os dias da sua vida. Então, eu cresci vivenciando os livros espíritas da mesma forma como eu lia e amava as histórias de Monteiro Lobato quando eu era criança, não é? Ou todos os outros livros depois, em decorrência do crescimento, dos estudos, do curso de psicologia, dessas coisas todas que a gente faz na vida. Então, eu vejo no livro uma força muito grande. E agora eu me permito a te falar umas palavras do Emmanuel, porque tem uma página do Emmanuel que foi escrita, está no Reformador, e nós temos ela nas páginas finais da apostila do MEP, do Mediunidade, Estudo e Prática. E Emmanuel descreve o quanto é formidável e quanto é maravilhoso qualquer livro, porque qualquer livro ajuda e livra da ignorância. Ele livra da ignorância ensinando o agricultor a plantar, ensinando o cientista, ensinando a tecnologia, lidando com todas as questões literárias. Então, o livro é formidável porque livra da ignorância, mas ele finaliza dizendo: mas o livro espírita é mais maravilhoso ainda porque ele livra da ignorância, mas também livra do mal. Até o nosso próximo Visão Espírita. Leia um bom livro, leia um livro espírita, vai ser uma bênção no seu caminho, como tem sido na nossa até hoje. Até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.